A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, eu queria desde já agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida que tem escutado essas reflexões que nós fazemos para a honra e glória de Deus. E quero pedir a você que continue escutando as reflexões, pois eu faço essas reflexões para a honra e glória de Jesus Cristo e não para mim. Entre no meu canal no YouTube, é só você ir no YouTube e colocar algum tema de alguma reflexão que você escutou e colocar Leandro Paixão, ou seja, o tema Leandro Paixão. Lá tem várias reflexões que você pode escolher algumas e ouvir atentamente aquilo que Jesus tem para falar ao teu coração. E com certeza você vai ser abençoado. Muito obrigado pelo fato de você escutar as reflexões e que Deus também seja louvado na tua vida. E nessa tarde eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos no livro de Mateus. Nós iremos ler o capítulo 27 do livro de Mateus e eu vou começar a leitura do versículo 33 ao 44, que diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentado ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias reedifiques, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos acerca das dores na cruz que Jesus sofreu por mim e por você. As dores da cruz que Jesus suportou. O texto bíblico é, de fato, instigante, porque fala a respeito da crucificação de um homem que viveu aqui nesta terra tão somente para fazer o bem, tão somente para ajudar as pessoas e livrar as pessoas do lamaçal do pecado, trazendo-lhe a vida eterna. E esse homem era Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados. Esse homem veio ao mundo com 2 naturezas humanas, a natureza humana e a natureza espiritual. Ele ao mesmo tempo era homem e Deus encarnado. Sofreu as mesmas dores que nós sofremos na atualidade e sofreu bem mais do que nós sofremos hoje, pois o texto da Bíblia é claro quando nós meditamos. O que Jesus passou na cruz, nós não suportaríamos 1/4 da metade do que ele suportou por nós.
para você ter noção da dor ou das dores que Jesus suportou por mim e por você. É nesse intuito que eu quero convidar você a compartilhar comigo sobre as dores que Jesus sofreu na cruz. E a primeira dor que eu queria destacar nesse momento é a dor da calúnia. Jesus foi caluniado. O povo caluniou Jesus. Aí eu pergunto, quem é você diante de uma calúnia? Quando alguém inventa algo a seu respeito e algo que é mentiroso, algo a seu respeito sobre qual é uma inverdade, quando alguém diz que você fez uma coisa sem você ter feito, quem é você diante de uma acusação como esta? De que forma você reage diante de uma acusação falsa, mentirosa, caluniadora? Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? Será que nós suportaríamos a dor de uma calúnia da forma que Jesus suportou? Segundo, a dor do silêncio. Mesmo Jesus tendo passado tudo aquilo que ele passou, carregado a cruz por cerca de 2 quilômetros, aquele peso enorme, ter levado tantas chibatadas com aquele chicote que tinha um osso, que quando o chicote cravava em suas costas, rasgava. Ou seja, desnutrido, uma dor enorme. E ainda foi para a cruz do Calvário pagar por uma coisa que não fez, de uma forma injusta. Um homem que só viveu para fazer o bem à humanidade e suportou na cruz do Calvário a dor do silêncio. E o que é interessante no texto é que a palavra do Senhor vai nos dizer que o silêncio de Jesus incomodou Pilatos. Pode ler o texto bíblico que você vai perceber isso. Pilatos ficou incomodado porque Jesus fez silêncio diante de tantas acusações. O povo acusando Jesus de algo que ele não havia feito. Jesus tão somente fez silêncio. E nós sabemos muito bem que em determinados momentos da nossa vida, o silêncio fala mais do que 1 milhão de palavras. O silêncio de Jesus deixou Pilato incomodado. Pilato não sabia o que fazer. Um homem que estava ali, um julgamento falso. Fizeram aquele homem de bolinha, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, acusando-lhe de algo que ele não cometeu. E ele fez silêncio, nem ao menos ousou se defender, mas fez silêncio. Quem é você diante de acusações falsas? Quem sou eu? Quem sou eu diante de determinados momentos que acontecem conosco, que nos deixa irados? Quem somos nós diante de tais momentos? Diante de momentos de acusações? Será que nós tomamos este exemplo de Jesus, de fazer silêncio? Será que nós fazemos silêncio e deixamos com que o tempo venha dizer a real história? Ou queremos agir por impulso? Devemos ter muito cuidado e aprender com Jesus, porque a verdade sempre vai falar mais alto e vai vir à tona. Terceiro, a dor de morrer por um povo ingrato. O povo era ingrato. Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário, sofrendo dores terríveis, e o povo escarnecendo. O povo nem ao menos reconheceu os seus pecados. O povo nem ao menos reconheceu o senhorio de Cristo.
nem ao menos respeitou aquele momento doloroso que Jesus estava passando ali na cruz por todos eles. O povo era muito ingrato, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Os dois ladrões da cruz foram muito ingratos em determinados momentos, mas quando Jesus direcionou o olhar para um ladrão, um dos, ele arrependeu-se completamente e repreendeu o outro. Tu nem ao menos temes a Deus, estando de igual modo? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, como nós muitas vezes agimos de igual modo, não do mesmo modo do ladrão que se arrependeu, mas do modo da ingratidão. Quantas e quantas vezes nós agimos para com as pessoas e para com Deus até dessa maneira? A pessoa, ela faz 99 por nós. Se não fizer os 100, ela não presta. A gente critica, mete o pau pelas costas, se assim podemos dizer. Falamos, criticamos. Quantas e quantas vezes nós agimos de igual modo, com falsidade? Na nossa frente é nosso amigo, por trás não é. Somos ingratos, ingratos muitas vezes para com Deus. A palavra do Senhor nos diz que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Será que nós temos agido dessa forma? Será que nós temos sido gratos com Deus e para aquelas pessoas que estão sempre ao nosso lado? Quarto, a dor de morrer por um povo incrédulo. Jesus estava ali na cruz do Calvário e o povo duvidando se de fato ele era o Filho de Deus. Depois de tudo aquilo que ele suportou, passou pelo povo, pela humanidade, e o povo ainda estava duvidando, o povo incrédulo, o povo que trazia no sangue a identidade de Tomé, não criam em nada daquilo que estava acontecendo ou vendo. Povo incrédulo. Os soldados, naquela época, só veio crer que Jesus era o Filho de Deus quando viu acontecimentos sobrenaturais acontecerem. Leia o texto bíblico que você vai perceber isso. Enquanto tudo estava normal, Jesus crucificado, eles estavam duvidando, falando, mas depois que começou a acontecer coisas sobrenaturais, a terra tremeu, a cortina do templo rasgou-se, que a Bíblia chama o véu do templo, rasgou-se ao meio. Fatos extraordinários começaram a acontecer. Foi quando os soldados romanos e muita gente disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não espere coisas extraordinárias acontecerem em sua vida para você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Não espere acontecer coisas extraordinárias ou sobrenaturais. Creia, porque a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado diante da palavra do Senhor. Então creia, não espere algo sobrenatural acontecer da forma que os soldados romanos e muitas pessoas naquela época fizeram. De forma alguma. Creia em Jesus, creia na sua palavra, porque a palavra do Senhor nos diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar, elas se cumprirá para a honra e glória de Jesus Cristo. Quinto, a dor da morte. Imagine a dor que Jesus suportou naquela cruz. O sofrimento de Jesus começou no Getsêmani. Ali no Getsêmani foi quando começou o sofrimento de Jesus.
que a palavra do Senhor vai dizer que a dor foi tão grande que Jesus suou sangue. Ele suou sangue. Aí você pergunta, Leandro, é possível uma pessoa suar sangue? Sim, sim. Quando os finos capilares das glândulas sudoríparas se dilatam, o ser humano soa sangue. Porém, eu não conheço e nunca conheci jamais um ser humano que teve um estresse emocional tão grande que Jesus teve a ponto de suar sangue, a ponto disso acontecer. Só Jesus, que pelo menos ao meu conhecimento eu vi relatado nas palavras de Deus e no mundo secular, para você ter noção da dor que Jesus suportou, começando no jardim, começando no Getsêmani, aquelas chicotadas que Jesus levou por mim e por você, aquela dor que ele teve que suportar, o peso da cruz que ele teve que carregar por mim e por você. Era eu que deveria estar no seu lugar, era você que deveria estar no seu lugar e não ele, porque ele nenhum mal fez à humanidade, nenhum mal. Ele veio simplesmente para nos resgatar do pecado. Ele veio simplesmente para nos mostrar que há esperança enquanto nós estivermos com vida. Não vá pensando que depois que você partir dessa para outra, você vai sair reencarnando para pagar pecados. Encarna aqui, encarna ali, encarna aqui. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa fiada. Não existe essa questão de reencarnação. A palavra do Senhor nos alerta no livro de Hebreus que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo de Deus. Depois disso vem o juízo de Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu por mim e por você para nos dar a vida eterna. Por isso que Jesus morreu de braços cruzados para abraçar a humanidade pecaminosa. Só é preciso você abrir o seu coração, reconhecer que é pecador e deixar Jesus entrar em sua vida. Só é preciso você reconhecer que tudo aquilo que Jesus suportou foi no seu lugar. Era você que deveria estar ali, mas ele passou tudo isso por você. Só é preciso você reconhecer isso e pedir para que Jesus venha entrar em seu coração. Abra sua mente, abra o seu coração e deixe Jesus entrar em sua vida. Então você irá ver a grande mudança que ele irá fazer. Não importa o que você foi, não importa o que você é, Jesus quer transformar a sua vida agora. O convite que Jesus Cristo tem para você é para agora e não para amanhã, pois o dia de amanhã a Deus pertence. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida e venha tocar em sua mente e você venha reconhecer que é pecador e deixar Jesus entrar no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina hoje e para todo sempre. Amém e amém.